Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, o tema do quinto domingo do tempo comum é um tema importantíssimo para a nossa dinâmica de fé e exigente também, né? A liturgia de hoje trata do aspecto do sofrimento humano e de como Deus, né, se relaciona com esse aspecto da nossa vida, como Ele se relaciona conosco como pessoas, mas sobre o viés da experiência do sofrimento. Vejam, a primeira leitura é tirada do livro de Jó. Se você tomar toda a Sagrada Escritura, até o livro de Jó ali no Antigo Testamento, todo o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Número, Levítico, Deuteronômio, os livros dos reis, dos juízes, né, 1ª e 2ª Samuel, você vai perceber que a mentalidade do homem, né, hebreu, do judeu, é uma mentalidade, entre aspas, por assim dizer, de toma lá, dá cá. O que eu quero dizer com isso, né? Uma espécie de teologia retributiva. Se eu fizer aquilo que é bom, Deus me abençoará. Se eu fizer aquilo que é mal, Deus me punirá. E nós vamos ver isso em todo o Antigo Testamento, sobretudo nessa primeira parte. Isso responde a um primeiro anseio humano. E nós vemos que Deus vai se revelando ao seu povo aos poucos. As pessoas vão compreendendo o seu mistério de maneira gradual, de maneira progressiva. Então é natural que o homem ali do Pentateuco, do início do Antigo Testamento, tenha uma compreensão de fé que se difere, por exemplo, dos textos mais tardios. Por quê? Porque o tempo foi ensinando essas pessoas a compreender melhor quem era Deus e a sua ação diante da vida do povo. Jó é um livro paradigmático, porque é a primeira vez que nós vamos ver na Sagrada Escritura um homem justo sofrer como um malfeitor, como um pecador. No Antigo Testamento, até no tempo de Jesus, vocês se recordam, as pessoas chegam até Jesus com alguém doente e eles perguntam para o Senhor, quem foi que pecou? Foi ele? Foi a mãe dele? Foi os antepassados? Ele está pagando pelo quê? Não é? E essa mentalidade também às vezes está entre nós. A gente também pensa isso, entende as nossas cruzes, os nossos sofrimentos, como se a gente estivesse pagando por alguma coisa. Isso não é verdade. O livro de Jó, então, é um escrito da Sagrada Escritura que vai abrir a nossa mente para uma realidade mais profunda a respeito disso. Desde o início do livro de Jó, ele se mostra um homem bom, temente a Deus, que cumpre os mandamentos da lei, um homem bem-sucedido, próspero, tem rebanhos, tem uma grande família. E o texto sagrado vai dizer logo no início que o demônio vai dizer a Deus assim: esse seu filho Jó, esse seu servo Jó, ele só é bom assim, sabe por quê? Porque ele tem uma família, porque ele tem grande bem-estar. É muito fácil você amar a Deus, né, desse jeito, né? Experimenta tirar isso dele. E aí Deus, naquela história, né, retratada no livro de Jó, vai retirar todos esses bens de Jó. E ele vai perder tudo. E o seu sofrimento é extremamente grande. Imagine perder esposa, filhos, rebanhos, dinheiro, passando necessidade, algo muito forte, muito duro. De modo que nós vamos ver ao longo do texto 3 amigos de Jó que vão caçoar dele, que vão dizer, você que acredita nesse Deus bom, nesse Deus amoroso, né? Olha o que você está passando, né? E ele vai ser, para nós que estamos lendo o seu texto, uma contraposição a isso. Você vai ver na voz dos seus amigos a mentalidade retributiva e Jó não, a mentalidade de um homem que confia em Deus, embora ele não compreenda o que se passa ao seu redor. Esse texto, então, que nós estamos lendo hoje é um grande desabafo de Jó, que pode ter sido a oração de muitos de vocês, em algum momento da vida, ou será, de dizer, Senhor, não é acaso a luta, né, uma luta a vida do homem? A minha vida não passa de uma luta, eu sou um escravo que suspira pela sombra, um assalariado que aguarda a sua paga ansiosamente, tenho meses de decepção, noites de sofrimento, se me deito, quando é que eu vou poder me levantar? Né? Já está preocupado com isso, toda essa atribulação e essa dificuldade da vida. Jó para nós é um homem inteiro, que diante de Deus não tem nenhuma máscara, apresenta todas as suas dores, todos os seus sofrimentos, com até certa desesperança na sua fala. Embora Jó, como nós vamos ver no livro inteiro, não seja isso. Ele vai assumir uma posição no texto de um homem que confia em Deus e que, embora ele não compreenda, vai dar esse passo de confiança. Não, Deus sabe o que está fazendo.
No fundo, o que nós lemos hoje aqui é um anseio por respostas de Deus. E quando a gente olha o Evangelho, nós percebemos que o autor sagrado, né, quando a gente olha o texto comparado, o Evangelho é uma resposta a esse clamor de Jó. Jesus, então, sai da sinagoga e é sempre o ponto de partida da sua missão. Jesus sempre parte dessa casa da palavra, onde as pessoas meditam a palavra de Deus, para anunciar aquilo que ele precisa fazer depois. E Jesus vai visitar a família de Pedro, né, de Simão Pedro. Chegando lá, sua sogra está enferma, doente. Jesus se adianta, pede que ela se levante e ela recupera a saúde e pode servi-los. São Jerônimo, inclusive, usava esse texto para nos dizer, então, que São Pedro era viúvo. Por quê? Porque era de se esperar que quem servisse esse povo fosse a esposa de Pedro, se ele fosse casado, as suas filhas. E o texto faz questão de dizer que vai ser a sogra. Então, São Jerônimo, né, lá no início do cristianismo, vai dizer, isso é um sinal e aponta aquilo que a tradição vai comunicar, que provavelmente Simão Pedro era viúvo. Seguindo o texto, isso aqui é só um parêntese, a gente segue e vê então Jesus sendo apresentado pelo evangelista Marcos aqui, não mais só como aquele exorcista. Vocês já devem ter notado que nos 3 últimos domingos, sempre Jesus está expulsando espíritos, né? Espíritos imundos, espíritos baixos das pessoas. Hoje, além disso, Jesus também está curando doenças. Então, o evangelista primeiro está nos dizendo que o Senhor não se preocupa apenas com a nossa dimensão espiritual, mas também com a nossa dimensão material, física. As duas coisas importam para Deus, porque o homem é essa realidade de corpo e de alma, e essas duas realidades unidas fazem parte da preocupação de Jesus para salvar o homem inteiro. Essa mulher enferma, ela é um pouco de cada um de nós, que abatidos pelos nossos pecados, pelas nossas dificuldades, pelas nossas dores, nós nos encontramos e precisamos do auxílio de Deus para dar passos. Muito bem, meus queridos, vejam uma coisa. Jesus, depois de atender o dia inteiro um bando de gente, é importunado então pelos seus apóstolos, que o chamam porque tem mais gente esperando, e nós vemos que Jesus está rezando. Jesus não é, como nós podemos ver aqui, um ativista. Jesus não é um workaholic, como as pessoas vão dizer. O Senhor precisa rezar, se colocar diante do seu Pai, para que Ele descanse no Pai dentro da sua experiência. E por que é importante dizer isso? Porque nós podemos confundir muitas vezes o excesso de trabalho, eu até falava disso numa homilia recente de sábado, o excesso de trabalho como caridade, como generosidade. Esse descanso que é feito aqui na oração, ele é fundamental. E essa é uma realidade que todos nós precisamos experimentar concretamente. Por que isso é fundamental? Porque a dimensão do sofrimento na nossa vida precisa em nós da dimensão da confiança em Deus. Ou nós verdadeiramente nos entendemos como filhos de Deus e que Deus tem a nossa vida nas suas mãos, e embora muitas situações difíceis possam acontecer, nosso Senhor sabe o que está fazendo, ou nós seremos sempre pessoas constantemente atormentadas por aquilo que Jó aqui fala com tanta clareza, pela dureza da vida, pelo cansaço, pelas circunstâncias que se apresentam o tempo inteiro. É uma escolha. E aqui eu ouso dizer algo mais relevante até. Muitos dos pais esperam por uma opção talvez muito difundida hoje. Eu acho que o meu filho tem que escolher a sua fé, não sou eu. Nunca se esqueçam. Quem disse que vocês estarão lá para consolar o filho de vocês quando vocês não tiverem dado Deus a eles? Privar os nossos filhos do conhecimento de Deus, da experiência da fé, que é algo que orienta, né, e ancora e se torna como uma raiz para aquilo que eles vão viver, é um pecado. Porque nós estamos privando as pessoas de terem a estrutura que nós não somos capazes de dar. Isso não é uma coisa distante de nós. Ontem eu ia a um restaurante e uma pessoa do nada chegou e falou assim: o senhor é padre? Estávamos eu mais 2 padres. Falou assim: sim, o senhor pode dar uma bênção nessa pessoa aqui? E contou a história, né? A pessoa tinha pedido pai e mãe no período de 1 ano de uma maneira muito trágica. E a pessoa não tinha respostas diante de Deus. E eu também não tinha. O que você fala para uma pessoa que está passando por uma situação muito difícil, da qual a gente pouco pode fazer? A única coisa que a gente pode dizer é que, se ele tomar essa experiência da confiança em Deus, né, de que Deus sabe todas as coisas, e que muito embora essa experiência de dor seja muito dura, né,
Se a gente confia que Deus cuida de nós, Deus sempre pode nos mostrar, lá no fim da vida, o motivo do porquê essas coisas aconteceram. É claro que as minhas palavras não são suficientes para mudar o coração de uma pessoa. O luto precisa de tempo, né? Todo mundo aqui sabe. Quem perdeu alguém querido e sofreu por isso, sabe disso. Mas, se nós incutirmos nas pessoas a fidelidade a Deus, e elas já têm isso previamente, é muito mais fácil que as pessoas possam, confiadas em Deus, dar passos de fidelidade a Ele e entender, o Senhor cuida de mim, Deus não me desamparou, Deus não é mal comigo. O Salmo responsorial dizia exatamente isso, louvai a Deus porque Ele é bom e conforta os nossos corações. Mesmo diante disso, Papa Bento XVI, falando sobre este Evangelho, coloca um ponto importante e que a gente sempre deve meditar. A experiência da doença é um problema, mas ela nos ensina duas coisas fundamentais. A primeira, do quanto nós dependemos uns dos outros. Do quanto as pessoas que nós amamos, esposa, filhos, mãe, pai, são verdadeiramente importantes para nós. E quem não os tem realmente sente essa solidão, esse sofrimento, né? Então, essa debilidade que se manifesta e se expressa por meio de uma doença, pode ser também uma graça de Deus para nós. Porque vai te confrontar diante de uma coisa que pode ser a sua autossuficiência, o seu orgulho, né? Quantas vezes ter que pedir me ajuda, ter que passar por situações de constrangimento por causa de uma doença, não pode forjar no coração de alguém coisas que ela não teve a oportunidade a vida inteira de perceber. E Deus permite uma situação como essa. Não só isso. A experiência da doença, sobretudo no que diz respeito ao outro, nos coloca da dimensão de ser generosos e caridosos. Ninguém serve um doente pura e simplesmente por prazer nisso, mas porque entende que isso é o que deve ser feito. E a nossa vida nunca pode ser simplesmente norteada pelos nossos sentimentos, porque nós nos tornaríamos pessoas asquerosas. Nós nos movemos por aquilo que Deus nos apresenta como sendo o bem, como sendo verdadeiro. E muito embora isso nos custe, ou nos pese, não é uma coisa que arranque o nosso braço. A gente vai fazer porque precisa ser feito. Então, essa experiência do sofrimento, e hoje é a intenção do mês de fevereiro, porque, não sei se vocês se recordam, o dia 11 de fevereiro, que é o dia de Nossa Senhora de Lourdes, é o dia mundial do doente. Então, a igreja reza de modo muito particular por essas pessoas. Nós somos um grande instrumento de Deus na vida de quem precisa dessa ajuda que o Senhor manifesta aqui. O cuidado de Deus, né, conosco, né, e com as pessoas, eu fico pensando, eu fui almoçar, jantar num lugar qualquer e de repente uma pessoa com esse problema olhou e falou assim, essa pessoa precisa ouvir um padre. Deus não cuida das pessoas? Cuida, Ele sabe, né? E eu me dispus, eu falei, o dia que você precisar, esse é o número da paróquia, eu te passo na frente, a gente conversa. Porque diante de uma situação dessa, o que as pessoas precisam muitas vezes é ser ouvidas. Não é tanto o que nós vamos dizer a elas. E aqui, baseado nisso, eu queria que nós olhássemos a segunda leitura. São Paulo está dizendo do seu empenho apostólico. E ele faz questão de frisar um ponto. São Paulo não tira dinheiro disso. E ele não tira dinheiro não porque ele acha que ele não mereça. Todos os apóstolos e o próprio Jesus foram financiados no seu apostolado por pessoas que tinham dinheiro, que tinham posses. O Senhor, inclusive, faz questão de dizer que todo operário é digno do seu salário. Mas Paulo opta por não fazer isso. Não porque ele não precisasse, até porque nós vemos que quando ele está preso em algumas situações, doações chegam a ele. Mas ele vai dizer, eu renunciei ao direito que eu tinha de um salário para que eu não parecesse ou que isso de nenhum modo pudesse dificultar a mensagem do Evangelho. E é verdade, imaginem se alguém por algum motivo pensasse assim, essa pessoa tira vantagem da palavra de Deus. E ele escolheu diante de Deus assim, não vou fazer isso. É por isso que ele vai dizer que ele se torna então um escravo de todos, porque não há nenhuma compensação humana no trabalho de Paulo. Nenhuma. A única compensação que ele tem é ver a manifestação da glória de Deus em todos aqueles que abraçam o Evangelho. E esse texto então para nós diz muito, porque aquilo que Paulo vive, cada um de nós batizados pode viver dentro da nossa circunstância. Papa Francisco, quando escreveu o Evangelii Gaudium, tinha essa intenção, de que nós cristãos entendêssemos que não é necessário que você tenha um grande conhecimento teológico, espiritual, para que você seja um missionário de Deus, como Cristo aqui, né? Levar algo.
Porque por mais que a gente tenha pouco, a gente sempre tem algo. E ninguém é tão pobre que não possa dar nada para os outros. É claro que nenhum de nós vai se propor a discursar ou a falar sobre assuntos dos quais nós não temos domínio. Mas todos aqui temos, ou deveríamos ter tido, uma experiência pessoal com Jesus. Paulo tem muita teologia, né? Escreve as suas cartas, né? É ousado, intrépido, mas o testemunho da sua vida, os açoites, as prisões, todas essas realidades por si só falam. E cada um de nós aqui temos circunstâncias muito concretas que falam de Deus e podem ser instrumento de salvação, de consolo para alguém. Tanto é verdade que eu tenho certeza que algum de vocês aqui já foi visitar alguém doente, uma pessoa de fé que está doente. Você jurou na sua consciência diante de Deus que você iria levar algo. E você sai de lá com muito mais do que você achou que ia levar. Por quê? Porque um doente que está numa situação muito difícil de saúde não é tão pobre que não possa dar algo. E ao contrário, às vezes ele vai te dar algo que você é incapaz de oferecer a ele. Se nenhum de nós, então, está excluído da dimensão de oferecer a nossa experiência com Deus, a nossa confiança com Ele, cada um de nós não é só discípulo de Jesus. Cada um de nós é necessariamente discípulo missionário. Ou seja, essa dimensão sempre caminha junta. E os leigos, de um modo muito preciso, talvez diferente dos sacerdotes, das religiosas, dos religiosos, ou dos agentes de pastoral que estão falando, são pessoas que, sobretudo, evangelizam com o seu testemunho. Se você fala de Deus, mas no teu trabalho, a tua postura totalmente ao contrário, você não evangeliza, meu irmão. Às vezes é melhor que você fale menos e procure viver mais. E isso nos coloca, então, diante da posição de que nenhum de nós está excluído da dimensão da exigência que o Evangelho nos propõe. São Paulo diz algo que para mim sempre me tocou muito. Ele fala assim: com os fracos eu me fiz fraco para ganhar os fracos. O que são fracos? São as pessoas débeis que ainda precisam de ajuda. Aquela pessoa que se manifesta diante de você e você fala: como é chata essa pessoa, como ela é difícil, como isso, como aquilo. E ele se faz fraco, não se tornando fraco, mas entendendo que o outro ainda não está compreendendo, não chegou ao ponto da profundidade do Evangelho. E eu posso descer ao nível dele para ajudá-lo, embora não possa descer no nível do pecado. Então, eu posso me colocar como Jesus crucificado. Nosso Senhor assumiu tudo, não é verdade? O pecado também, mas Ele não cometeu pecado. O exemplo de Jesus crucificado nos ajuda muito. Muito, 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 muito. Porque Ele vai manifestar para nós que, embora nós desistamos das pessoas, quando elas não correspondem àquilo que a gente espera dela, Deus nunca desistiu de nós. E quando eu entendo isso, a gente pode voltar-se para si mesmo e dizer assim: eu não posso desistir dessa pessoa. Embora ela não corresponda do jeito que eu gostaria que ela correspondesse, e até Deus, eu vou oferecer a ela, descer no nível dela e oferecer o amor de Deus naquilo que ela consegue compreender. Então cada um aqui, indistintamente, pode ser sim uma expressão da misericórdia de Deus e pode viver o seu discipulado de maneira missionária. Ao mesmo tempo que eu aprendo de Jesus, eu posso compartilhar isso com alguém, mas com muita prudência. Às vezes você, na tua experiência de Deus, pode ser extremamente opressivo. O que eu quero dizer com isso? Uma pessoa simples chega em você e conta uma experiência bonita de Deus, assim: nossa, eu vivi isso, como Deus é bom, sei lá, ganhei uma TV na paróquia, né? Aí a pessoa do alto da sabedoria teológica dela faz assim: ah, mas isso é muito material, o importante é a graça. Por que você não pode dizer assim: que bom que você fez isso? De a gente aprender a valorizar também aquilo que para o irmão é bom para ele, né? Se aquilo não é pecador, por que você vai colocar aquilo como algo menosprezado? Essa é uma tentação que todos nós podemos correr em algum momento, né? Seja porque ganhou uma coisa, viu uma situação muito simples, e essa pessoa mostra que na sua simplicidade ela é capaz de enxergar o cuidado de Deus, que Jó acredita piamente, embora sofra, nesses momentos. Nosso Senhor que nos visita com um presente, com uma ligação de alguém querido, e que vocês podem ser instrumento disso. São Paulo ainda vai dizer: com todos eu me fiz tudo, para certamente salvar alguns. Isso deve estar dentro de nós, ser um para todos, oferecer a minha vida, você oferecer a sua vida para todos que precisarem de você, sem muita preocupação, meus irmãos, com os resultados que nós vamos colher, porque certamente não serão todos que vão responder, cada um vai responder segundo a sua vontade.
Se nós tivermos isso dentro de nós e crescermos nessa intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo, na oração, porque Jesus reza não porque Ele é Deus, e por isso que para nós o dever da oração se torna tão importante. Se Jesus é um com o Pai e o Espírito Santo, qual que é a lógica da oração? Ele não está sempre unido ao Pai e ao Espírito Santo? Jesus reza porque é homem. Então a sua humanidade precisa também estar envolvida nesse processo e orar e rezar ao Pai. Jesus então está mostrando para nós que a gente pode fazer um bando de coisas, servir a Deus de todos os modos na casa e na família, mas se a gente não tiver tempo para descansar em Deus na oração, tudo isso é ativismo. A gente só está fazendo o quê? Servindo as obras de Deus, mas não o Deus das obras, como diria o cardeal Vantuan. É diferente. Fazer a obra de Deus e servir aos Deus das obras tem um abismo entre essas duas coisas. E eu posso servir ao Deus das obras, amando, servindo, rezando, na minha intimidade com Ele, e que isso é a força, o poder que manifesta nas obras que eu faço por Deus. Meus queridos irmãos, nosso Senhor diz: devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. A igreja que recebeu esse mandato missionário de Cristo, confia a todos os fiéis batizados, a todos aqueles que conhecem o Senhor, essa mesma missão. Você pode até não usar o nome de Jesus explicitamente em algumas situações, mas ninguém está excluído de que através do seu testemunho as pessoas percebam que você tem uma relação profunda com Deus. E será essa relação profunda com Deus, que diante de todos os aspectos da vida, sobretudo os mais difíceis e dolorosos, que você vai conseguir ter força para confiar e caminhar. Que Deus nosso Senhor nos ajude hoje a ter a mesma fala de São Paulo aqui: ai de mim se eu não pregar o Evangelho, ai de mim se eu não for capaz de manifestar com a minha vida, com as minhas palavras, com o que eu sou, o bem que Deus tem feito a mim. Porque se eu me preocupar apenas em manifestar aquilo que eu tenho feito por mim, ou que os outros têm que fazer por mim, eu preciso lidar com a situação de que isso é temporário, fugaz e passará. Só Deus não passa. E essa experiência então que Deus nos convida a viver hoje, de confiar, confiantemente mesmo, confiar com confiança mais profunda ainda, Porque Deus é bom e conforta os nossos corações. E se embora nós não compreendamos tudo aquilo que Deus faz na nossa vida, ou manifesta ou permite, confiemos que Deus nos ama muito mais do que a gente imagina. Deus sabe o que faz conosco, e que Ele possa nos ajudar a viver com generosidade a nossa vocação e crescer com amor, doação, oferta de vida, aquilo que Deus espera de nós. Assim seja. Creio em Deus Pai,